Boa noite para todos. Estamos iniciando aqui a nossa live, né, do dia 10 de setembro. Hoje nós estamos, né, falando a respeito do Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E hoje nós temos uma live muito especial. Hoje nós temos vai ser um momento muito especial. Só antes eu preciso que você me diga se você está recebendo bem o som, a imagem, se está tudo a contento, se está tudo tranquilo. Por favor, vai dizendo aí. Enquanto isso, eu vou dando boa noite para a Dani. Boa noite, Dani. Deus te abençoe. Boa noite também para a Fátima. Boa noite, irmã Fátima. Que Deus abençoe. E daqui a pouco nós vamos estar com os nossos convidados aí, né? Se você puder agora, manda aí o convite para outras pessoas, né? Para outras pessoas que estarão para participarem conosco, estarem conosco aqui, né? Nesta noite aqui. Então, olha só, eu já vou chamar aqui as pessoas com as quais eu vou conversar, né? Eu vou conversar, estou chamando aqui Pedro e também a Pâmela, né? Eu estou chamando eles aqui e vamos ver aqui, ó. Já está aqui, ó. O Pedro já está aí. Boa noite, Pedro. Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo. Muito bom. Estou muito feliz por você estar aqui, ter aceito o nosso convite. Estou extremamente feliz. É claro que a gente pouco se conhece, tu mais conhece a pessoa que está aí do teu lado, aí, né, que é a Pan. Mas eu fico muito feliz mesmo, Pedro, por ter aceito o nosso convite, até porque a gente sabe que você é um excelente profissional da área e que bom que você aceitou, né? Então, antes de eu entrar no assunto contigo, Pedro, eu quero dar boa noite também para a Pâmela, quero dar boa noite para ela. Boa noite, Pâmela. Dá uma boa Olá, noite. tudo bem? Cumprimento Boa noite, teu amigo. Pedro. Boa noite, boa noite. Bom te ver. Então é isso. Gente, então assim, ó, nós estamos hoje num dia muito especial, tá? Vou falar mais no final. Antes de mais nada, eu quero fazer a introdução, apresentar o Pedro, que é psicólogo, né? Eu, apenas isto que eu vou falar a teu respeito. Mas eu gostaria já, Pedro, que tu fizesse já uma apresentação pessoal. Fala um pouco de ti, a respeito da tua formação, trabalho que tu desenvolve na área, e depois nós vamos estar entrando, então, em alguns temas, né, alguns assuntos aí pertinentes. Por favor, Pedro, fique à vontade, a casa é sua. Vou fazer uma brincadeira que eu faço com todo mundo. Só não vendo a tua parte. Tá bem. Bom, eu sou o Pedro, então, eu sou psicólogo formado pela URGS e atualmente eu faço residência em saúde da criança, faço residência multiprofissional no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, né? Eu tenho na minha trajetória aí atuação em internação psiquiátrica, então tive bastante contato com pacientes de ideação suicida, de tentativa de suicídio até mesmo, e sigo em contato com esse tipo de paciente, agora em um outro contexto, né? Na internação pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Tá. Pedro, então assim, ó, dentro da ideia de hoje, né, que é o dia 10 de setembro, eu gostaria que tu, né, como psicólogo, tu desenvolvesse conosco a ideia do que é depressão, tá? Do que é depressão, e dentro disso a gente vai fazendo algumas perguntas, a gente vai falando aqui algumas coisas. Quero dar boa noite ao Alan também, boa noite, Alan Miguel Oficial, né? Deus abençoe aí em nome de Jesus. Por favor, Pedro, então, o que é depressão? Tá? Vamos começar por aí. O que é depressão? Tá bem, Renato. Essa é uma pergunta que, na verdade, ela é bastante ampla e ela ainda é muito discutida entre os psicólogos, entre os psiquiatras e profissionais da saúde mental. Mas eu vou tentar dar uma resumida aqui, até para que o pessoal consiga entender. A depressão, ela é um estado de humor diferente do nosso usual, né? Que tem uma manifestação em cada pessoa. Então, por exemplo, as crianças deprimidas, elas ficam irritadas. Alguns adolescentes deprimidos também ficam irritados, é um padrão que a gente vê em alguns adultos. Tem pessoas que, quando deprimidas, ficam mais ansiosas.
E tem a depressão mais clássica, que é a da tristeza, né? A pessoa que fica com menos energia, que fica mais cansada, que tem menos prazer estando com as pessoas amadas, né? Então a depressão é uma doença mental que tem muitas facetas, Renato, tem muitas apresentações, né? Vou tentar fazer um sumário, assim, dos sintomas principais. Tem algumas esferas em que a gente tem esses sintomas, tá? Primeiro é do comportamento. Na esfera do comportamento a gente tem o quê? Tem menos energia, a gente tem menos disposição para tudo, para tudo. É muito comum a gente ter aquele relato, não consigo sair da cama, né? Não consigo mais fazer coisas que antes eu gostava muito, não consigo mais estar com as pessoas que eu gosto, né? Essa é a parte comportamental. Na parte na parte de pensamentos em relação a isso, a pessoa fica com uma lente muito negativa. Então se vê muito feia, se vê muito incompetente, se vê se vê sempre de maneira negativa, acha que tudo está sempre dando errado, né? Então é o que a gente chama de lente à depressão. E vê o futuro da mesma forma, né? Acha que no futuro nunca vai conseguir conquistar nada, acha que nada vai dar certo, ou ainda, né? Diz, nada nunca dá certo para mim, nunca alcanço os meus objetivos, né? E dentro das emoções barra parte neurológica ali, a gente tem emoções majoritariamente negativas, às vezes a ansiedade ou a irritabilidade, mas muita tristeza sempre, tá? E tem alterações no nosso cérebro também por causa da depressão. Né? Então a gente tem um fator que é psíquico, a gente tem um fator que é social também, né? Da gente, o que se conhece sobre a depressão, e a gente tem ainda esse fator biológico. Tá, eu tô fazendo o papel de entrevistador aqui, tá, Pedro? Então, assim, ó, deixa eu te fazer uma pergunta, porque tu falou assim, ó, depressão em criança, depressão em adolescentes, né, jovem, fase adulta, tal, e que se manifestam de diversas maneiras, né? Por exemplo, a criança é a irritabilidade, né? E aí, então, só para, vamos dizer assim, deixar bem claro para todo mundo. Então, os sintomas, dependendo da faixa etária, são diferentes, é isso? Não só isso, Renato, como também dependendo da pessoa, tá? Então, tu vai encontrar pessoas deprimidas que Importante. são extremamente irritadas, que não estão chorando o tempo todo, não estão prostradas na cama, mas tem uma irritabilidade que não tem explicação. E isso é uma manifestação depressiva. Tu vai encontrar pessoas depressivas que são inquietas. Elas não encontram paz em momento nenhum, porque elas têm um aspecto mais ansioso dentro dessa depressão, né? Assim como também vai encontrar pessoas que são mais tristes mesmo, que é a depressão mais clássica, que a gente diz, né? Aquela Sim. depressão que a pessoa fica ou chorosa, ou que não tem emoção nenhuma, tu olha assim, a pessoa não consegue expressar nada, né? Então, claro, a faixa etária afeta porque a gente se torna mais capaz de demonstrar as nossas emoções ao longo da vida. Mas a individualidade de cada um também vai alterar como essa depressão se apresenta diante do quadro clínico como um todo, né? Dos sintomas, como tu mesmo disse. Tá. Então, assim, então, a idade, certo? Mas também cada pessoa pode manifestar de formas diferentes. É isso, né? Tá. Eu vou, como eu disse assim, tentar aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema, por quê? Eu acho que é importante demais. Mas, exemplo. Eu tive amigos que, vamos dizer assim, um conseguiu, vou citar dois exemplos, um que conseguiu ter êxito na tentativa e outro que não conseguiu ter êxito na tentativa, certo? Mas duas situações bem distintas, vai ver. Por exemplo, um destes meus amigos, ele estava sempre sorrindo, ele estava sempre feliz da vida, era um brincalhão. Você nunca imaginava que esta pessoa, eu pelo menos, claro, na época também, dentro da ignorância, nunca vi nenhum sinal. Nós éramos adolescentes, né? Mas uma bela noite ele chegou aí, deu tchau para todo mundo e disse: foi um prazer conhecer todo mundo e tal.
e no outro dia, no mesmo dia, ele acabou tentando contra a própria vida e teve êxito, tá? Esse era um, tipo, pegou todo mundo de surpresa mesmo, né? E um outro amigo que teve um problema amoroso, emocional, que foi muito pesado para ele, né? E ele não conseguiu resolver a situação, entre aspas, né? E acabou também atentando contra a própria vida, mas não teve êxito. Tem sequelas até o dia de hoje. Até hoje ele continua, né, está bem, né, vamos dizer assim, continua, mas tem sequelas desta tentativa. Mas esse ficou dentro do quadro depressivo clássico. Ele ficou, vamos dizer assim, um bom tempo. A minha pergunta vai nessa linha. Como saber distinguir, se é que tem como, né, Pedro? Não estou tentando te colocar numa saia justa. Eu só te pergunto, será que tem como, de repente, na fala, na comunicação, na maneira que a pessoa age, a gente conseguir identificar alguma destas coisas? Por quê? Como eu te disse, um não demonstrava absolutamente nada. O outro mostrava absolutamente tudo. O que não mostrava absolutamente nada, teve, vamos dizer assim, não vou chamar de sucesso, né? Mas conseguiu o intento. O outro, não. A pergunta é, existe talvez um meio, a maneira de daqui a pouco a gente, ou não tem, também pode ser, né, a resposta, um meio de daqui a pouco a gente observar, principalmente as pessoas que a gente ama e tal, porque, e também dentro disso, talvez o excesso de euforia também não demonstra uma certa, vamos dizer assim, defesa, mecanismo de defesa para a pessoa dizendo, não olhe para mim, eu sou muito feliz, nem se importe comigo. Eu não sei se estou fazendo sentido para ti ou não, Pedro. O que acontece, Renato, quando a gente fala de suicídio, a gente fala de suicídio e as pessoas associam muito isso a um quadro mais depressivo, a uma pessoa um pouco mais triste, uma pessoa que muitas vezes tem uma história de vida sofrida, né? E não necessariamente o suicídio vai acontecer com essas pessoas. Tem pessoas que ficam cronicamente deprimidas a vida inteira. É uma tristeza, obviamente, mas não necessariamente elas vão pensar em suicídio ou mesmo tentar suicídio, né? Tem alguns fatores aqui que são risco para suicídio. Então, uso de drogas é risco para suicídio, comportamento autolesivo, né? Aquelas pessoas que se cortam, que se beliscam, que arrancam o próprio cabelo, que se queimam com isqueiro. Essas coisas todas são fatores de risco aí para a tentativa de suicídio e já deveriam acender um sinal de alerta em relação aos jovens, principalmente, né? É um comportamento muito comum ali na adolescência. Sobre formas de saber que a pessoa vai cometer suicídio ou não, né? Os estudiosos de suicídio hoje seguem tentando desenvolver uma escala, um tipo de exame, algo que consiga prever com sucesso quem tem chances ou não. Mas é uma coisa muito multifatorial, muito mesmo, assim. Para te ter ideia. Fatores de proteção, então, em relação ao suicídio. Ter um pet, né? É um fator de proteção. Ter filhos é um fator de proteção. A fé é um fator de proteção, né? Então, conseguir produzir um sentido maior em relação à vida e ter dependentes são fatores de proteção, né? Ter uma rede de apoio, ter pessoas por perto. Tá? Então, respondendo a tua pergunta, não existe uma forma hoje de assim, responde esse questionário aqui e a gente vai saber se tu vai ou não tentar suicídio, porque é um tema muito complexo que envolve muitas coisas, em especial assim de um cunho cultural também, né? O que significa o suicídio em cada cultura, em cada momento que a gente passa, mas existem alguns sinais que a gente pode se atentar. Né? No caso do teu amigo que não dava sinais, né? É muito comum que essas pessoas não necessariamente estejam tristes, mas que a vida delas, aos poucos, pare de fazer sentido. Tá? Eu sempre falo para os meus pacientes, Renato, que a vida sozinha, ela não faz sentido ser vivida. Né? A gente sempre acha um motivo para viver, é o que eu quero dizer.
Então, por exemplo, tem pessoas que têm o trabalho, são muito apaixonadas pelo seu trabalho, têm gosto pelo que fazem. Tem pessoas que têm a religião, tem pessoas que vão ter um hobby que gostam muito, que é muito prazeroso. Tem pessoas que são da leitura, né? Mas as pessoas acham algo que traz um sentido para a vida. E aí, quando a vida para de fazer sentido, é que a gente tem que ter aquele sinal de alerta para o suicídio. Né? E eu acho interessante o que tu cita, que o teu amigo se despediu. Ele disse assim, Uhum. tchau, foi um prazer conhecê-los. Né? Então, esse ato da despedida também, assim, às vezes as pessoas fazem coisas pequenas e que a gente deixa passar, mas que são um sinal de alerta importante para parar, para perguntar como que a pessoa tá, se tem alguma coisa acontecendo. Sim, ótimo. Pedro, outra pergunta, assim, na verdade eu vou fazer, vamos dizer assim, duas em uma, de novo. Dentro da ideação suicida, é necessário que a pessoa tenha algum transtorno, né? Porque, exemplo, vou te citar o exemplo de novo deste meu amigo, que ele não, e até hoje eu converso muito com ele ainda, né, gente? E ele nunca teve, ele foi dentro de uma ideia realmente assim daquele amor aquela desilusão amorosa mesmo que, né, mergulhou ali e achou que não tinha mais sentido a vida e tal, fez isso. Mas ele, inclusive, hoje a gente conversa tal, eles, não, nunca mais, nem se eu, vou dizer assim, me arrependo muito de ter tentado e tal e tudo mais. Mas, enfim, a pergunta é necessário que uma pessoa que tem ideação suicida tenha algum transtorno? E segundo, quais os fatores que tu acha, assim, na tua opinião, que mais impede as pessoas de procurar ajuda? Porque muitas vezes a pessoa percebe isso que tu falou. Ah, alguma coisa está errada, entendeu? Ah, eu não consigo, não gosto mais tanto de fazer o que eu fazia, já não gosto mais, né? Será que o que mais impede as pessoas de falarem ou procurarem ajuda e falarem a respeito daquilo que estão passando? Tu sabe, Renato, que assim, não necessariamente a pessoa precisa ter um transtorno, uma doença mental, tá? Por exemplo, teu amigo passou por uma desilusão amorosa. E para um jovem que está começando a vida, que não tem muita experiência, isso pode causar um sofrimento psíquico importante, a ponto de vir aí uma ideação suicida, talvez até um planejamento, né? O suicídio ele não está vinculado a um transtorno, e isso é uma das coisas que nos dificulta. Se ele estivesse vinculado a um transtorno, seria mais fácil para nós também atentar aos riscos, né, que estão colocados. No entanto, ele sempre está associado a algum grau de sofrimento psíquico, tá? Então, sempre a gente fala de suicídio, a gente fala de uma pessoa que está em sofrimento, a gente fala de uma pessoa que quer ou um alívio ou que quer fugir, assim, desse sofrimento que não consegue lidar, tá? Acho que esse é o primeiro ponto importante. Tá, então vamos assim, dentro desse ponto que tu falou. Então vamos dar um exemplo. Uma decepção amorosa, uma perda, né, de um familiar, de alguém que a pessoa amava. Também, não sei se entra nesse caso, a perda de um emprego que talvez a pessoa gostasse muito. Alguma coisa que produziu uma tristeza com a qual a pessoa não consiga lidar. Entra nessa situação, então? Muito, muito, muito. Perda de familiar, um luto que fica mal resolvido, a perda do emprego, às vezes o emprego é tudo que a pessoa tem, trabalhando nesse emprego durante 20 anos da vida, é parte de quem a pessoa é, né? Então, todas essas coisas que configuram alguma maneira de perda, e às vezes, Renato, até uma perda mais material, né? A gente passou aí por uma enchente agora há pouco, essas pessoas na Exato. enchente provavelmente estão desoladas. Muitas pessoas durante a enchente perderam o que foi adquirido ao longo de uma vida de trabalho, de esforço para conseguir, né? Então, a casa própria, o carro, isso se foi. Né? Então, tem muita relação com o significado das coisas que essa pessoa está perdendo e com a emoção que essa perda produz. Tá. Agora eu vou te pedir assim, ó, que tu puder deixar um conselho, né, para quem está vivendo esse quadro ou os familiares de quem estão vivendo este quadro. Qual o conselho, né, que tu pode dar para estas pessoas que estão vivendo esta realidade? Porque a gente está, vamos dizer assim, a gente iniciou um quadro, vamos dizer assim, hipotético, né? Mas agora sim, a palavra direta para quem está vivenciando estes quadros que foram falados aqui.
Qual o teu conselho? O que você aconselharia essas pessoas a fazerem? Tu fez uma pergunta importante antes, Renato, que eu até acabei não respondendo, mas que vai vincular muito com essa que tu fez, com o que tu tá me pedindo agora, né? Tu me perguntaste o que mais impede as pessoas de buscarem ajuda. E hoje, o que mais impede as pessoas de buscarem ajuda é o preconceito em relação ao suicídio e às tentativas de suicídio e a falta de acolhimento que essas pessoas têm, né? A gente tem uma tolerância muito baixa, para ouvir alguém dizendo que pensou em se matar. E, na verdade, Renato, ao longo da vida, sempre tem um momento em que a gente cogita, né? Sempre tem um momento em que a gente vê que nada tem solução, que as coisas estão difíceis, né? Que a gente trabalha e não vai para frente. Então, para quem tem essa ideação e sente vergonha, para quem tem essa ideação e acha que vai ser julgado, para quem tem essa ideação e não vê solução, o que eu diria é para buscar a pessoa mais próxima, para buscar a pessoa em quem mais confia, para falar a respeito. Para falar a respeito, né? Mas deixar alguém ciente do que está acontecendo. A gente não pode pedir para uma pessoa que está em um grau de sofrimento tão significativo a ponto de cogitar a ideia de suicídio para que essa pessoa resolva sozinha o problema, de forma alguma. Essa pessoa tem que comunicar o problema, comunicar a sua questão, comunicar seu sofrimento e ser auxiliada na busca de ajuda, né? Ter alguém que, por ela, busque ajuda, por ela, de alguma forma, acione serviço de saúde, né? Ou acione o restante da família. E jamais ficar sozinho, né? Acho que pessoas que têm ideação suicida não podem estar sozinhas, pelo risco que oferece a própria segurança. Certo. Pedro, eu já vou te agradecendo desde já, tá, pela tua participação e quero que tu deixe para nós assim uma mensagem a respeito do Setembro Amarelo, que tu, né, dentro da tua experiência, dentro de tudo ali que tu tem vivenciado, que tu possa, né, deixar para nós uma palavra aqui, mas não estou dizendo para você sair, que a tua amiga vai falar um pouquinho agora. Tá? Inclusive, se ela tiver uma pergunta, vocês quiserem fazer troca de perguntas aqui, fique à vontade. Tá? Mas eu queria que tu deixasse, né, uma mensagem aqui para o Setembro Amarelo, para as pessoas que estão nos acompanhando, porque a gente está fazendo um trabalho na página, né, muito forte, inclusive na própria igreja a gente está fazendo um trabalho muito forte. Então, se tu puder deixar a tua palavra aqui, que vai virar um corte, tá? Que a gente vai botar na página, saiba disso. Tá bem. Renato, eu quero dizer que, embora setembro seja o mês em que a gente mais se debruça sobre as questões do suicídio, sobre as questões de acabar com a própria vida, é uma preocupação que a gente precisa ter de maneira perene, de maneira constante, né? E a gente precisa, como melhor forma de trabalhar contra o suicídio, oferecer acolhimento. Oferecer acolhimento, né? Muitas vezes nós não temos capacidade de resolver a ideação suicida dessa pessoa, mas não julgá-la já é uma forma muito importante de combater o suicídio, né? Já é uma forma muito relevante para a pessoa ouvida. Já é uma forma muito significativa para quem está em sofrimento extremo. Acho que é esse o recado que eu quero deixar nesse sentido. E obrigado pelo espaço. Não, obrigado. Eu que agradeço, Pedro. E eu vou entrar nessa última frase que tu deu ali, a questão do julgamento. Eu acho que o julgamento é a pior ferramenta que uma pessoa entra num relacionamento com qualquer ser humano. A pior coisa que um ser humano pode fazer quando vai se relacionar com o outro ou quando vai ouvir o outro é julgar. E realmente eu vejo que tu tem razão, muitas pessoas se sentem, eu não vou falar nada, porque vão me julgar, ou vão falar isso, vão falar aquilo, uma série de coisas. Mas enfim, hoje não sou eu que falo, são vocês. Tá? Então assim, eu vou passar a palavra agora para minha querida Pan, tá bom? Pan, tu quer fazer alguma pergunta para Pedro? Quer falar alguma coisa para ele? Por favor, fique à vontade. Mas, antes disso, te apresenta, porque geralmente, Pedro, o pessoal vê mais essa carinha aqui, vê mais essa cara. A Pan é bastidor, né? É bastidor. Então, ela muito pouco aparece mesmo. Então, por favor, Pan, se apresenta, fala um pouquinho de ti, e daí pode trocar alguma impressão com o Pedro aí, por favor. É verdade.
sou bem tímida para aparecer nas câmeras, mas vamos lá, né? Então, me chamo Pamela, sou psicóloga. Atualmente estou trabalhando numa clínica Amor e Saúde, também tenho meu escritório particular que eu atendo de forma online e eu trabalho na Delegacia da Mulher de Bento Gonçalves. Então, estou com bastante desafio aí nessas áreas. Estou fazendo algumas especializações em direito da mulher, criminologia, que é uma área que eu tenho muito interesse, e violência doméstica. Também estou fazendo uma pós em neuropsicologia. Mas para mim é uma honra estar dividindo essa live com meu amigo Pedro, né? A gente fez aí um período juntos numa clínica de saúde mental e foram grandes desafios naquela clínica e foi um período bem bacana, assim. Agradeço pelas tuas contribuições, sempre muito bom te ouvir. E agora é contigo, Renato. Eu achei que vocês iam bater um papinho, mas enfim, tá bom então. Pan, olha só, o teu TCC, a base do teu TCC foi sobre justamente esse tema, né? Tema suicídio. Eu queria te ouvir um pouco a respeito do teu TCC, conta um pouco para nós, fala um pouquinho, e se puder compartilhar um pouquinho disto, né, conosco aqui. E se o Pedro quiser fazer alguma pergunta, não sei como é que tu é como entrevistador, Pedro. Se tu quiser fazer alguma pergunta aí, bota ela numa saia justa, Pedro. Não deixa eu sozinho, porque assim, ó, ela não vai falar nada, mas depois ela fala. Então, se tu chegar e, opa, isso e tal, assim, assim, tá? Fica à vontade. Pã, então, por favor, tá aberto aqui para te falar. Certo. Então, desde que eu iniciei o curso de psicologia, eu sempre me interessei pela mente humana. O poder que a mente tem de dirigir uma pessoa, né? E por vezes é uma imaginação, não é o mundo real. Então, eu ia focar meu TCC, o poder da mente, vamos colocar assim. Mas em 2020 entrou uma pandemia, né? Algo novo que pegou todos nós de surpresa e eu atuava na linha de frente como bombeira civil. Então eu pude ouvir muitos relatos de tentativa de suicídio, né? Então eu pensei, vou focar o meu TCC nessa área. Então o tema do meu TCC foi comportamento suicida em tempos de pandemia. E a gente pôde verificar no decorrer dessa revisão que eu fiz integrativa, né, que nós chamamos, que não foi possível avaliar as taxas de aumento do suicídio em tempo de pandemia, porque ainda as pesquisas estavam rolando, né? Mas a gente notou um aumento exacerbado dos fatores de risco, que foi mais ou menos o que o Pedro trouxe, né? Que os fatores de risco seriam o quê? O isolamento, agora todo mundo estava isolado, os autônomos pararam de trabalhar, né? Agora vocês têm que ficar em casa. Também vimos muitas questões de violência doméstica, onde casais que não se olhavam começaram a conviver dentro da mesma casa, adolescentes convivendo com pais que eram extremamente distantes. Então, esses fatores de risco que foram aumentando, vamos botar assim, de uma forma considerável na pandemia, que acarretou aí no aumento de suicídio. O Ministério da Saúde, eles nos pontuou que em 2022, no ano de 2022, nós tivemos mais de 700 mil mortes por suicídio. Então, isso é um número muito alarmante, né? E também a gente pode verificar que a pandemia, além de ocasionar luto, né, muitas mortes, perdas, desempregos, dificuldade financeira, que levou, né, o pessoal a não ter saída. Tem um parágrafo aqui que eu vou fazer questão de ler, que eu acho muito importante, que eu descrevi no TCC, que a gente precisa atentar aos diversos sinais de alerta verbal que as pessoas apresentam quando vão cometer suicídio. Falar em morrer, não ter prazer na vida, sentir culpa, vergonha, ou até mesmo sentir-se um fardo para as pessoas, relatar sensação de vazio, desesperança, aprisionamento ou falta de razão para viver, que também foi pontuado, sentir-se profundamente abatido, ansioso, agitado, cheio de raiva, uma dor insuportável, física ou emocional, fazer planos ou pesquisar maneiras de morrer, exclusão de amigos, família, dizer adeus,
deixar testamentos, mudanças extremas de humor, comer, dormir pouco ou muito, uso de drogas. E eu acho que foi falado algo muito importante, que quando vim para a família, uma fala dessas, ou algumas falas dessas, que não pode haver o julgamento. Acho que isso para nós hoje foi o ponto-chave, assim. Não haver julgamento, a gente precisa se atentar aos sinais. Por vezes, as pessoas dizem assim, a gente ouviu muito isso na clínica psiquiátrica, ele só quer chamar atenção, ele não tem coragem. Ah, ela tomou os medicamentos porque ela queria namorar, enfim. Os familiares não dão conta do que está vindo, e a gente entende, eles não têm preparo, além que é um ente querido, mas também eles negam, eles usam a negação, talvez como uma defesa, né? Mas a gente precisa se alertar para esses tipos de falas que as pessoas dizem no decorrer do dia, né? Então, esse foi mais o foco do meu TCC. Eu queria complementar, Pamela, com uma frase que a nossa colega Juscelane dizia muito, né? Ela dizia assim: quando o familiar acha que a tentativa de suicídio é só para chamar atenção, eu faço uma metáfora de uma pessoa gritando, desesperada, na frente de uma casa pegando fogo. O fato da pessoa estar gritando e desesperada realmente é para chamar atenção, mas isso não anula o fato de que atrás a gente tem uma casa pegando fogo e que Sim, a gente tem uma questão acontecendo, né? isso mesmo. Muito bem pontuado. Tu e as metáforas, né? Muito bem pontuado mesmo, Pedro, e bem interessante. E realmente, assim, até porque, vamos dizer assim, que aquilo que eu comentei sobre meu amigo, aquilo me chamou muito a atenção. A forma como ele agiu naquele dia e o que ele falou naquele dia, né? E depois, quando aconteceu, eu disse, poxa vida, estava ali diante dos nossos olhos e a gente acabou não vendo, né? Ou seja, estava diante dos nossos ouvidos e a gente não ouviu, né? Então é muito importante isso. Mas aí eu pergunto para ti, e se daqui a pouco o Pedro quiser também compartilhar, mas eu pergunto para ti a respeito de alguma experiência com esta questão da ideação e a tentativa, né? E Uhum. como se houve intervenção, como houve, o que e de que maneira houve essa intervenção? Por favor, Pan. Eu acho que no período que eu e o Pedro trabalhamos juntos na clínica, né, psiquiátrica, nós vimos muitos relatos. Até mesmo no tempo que eu trabalhei na pandemia, ali na linha de frente, com os bombeiros, também pude presenciar. Mas teve um caso em especial que me chamou a atenção. Não sei se o Pedro vai se lembrar. Então, para quem está nos assistindo, né, nós, no último semestre da graduação, nós trabalhamos nos últimos ali, nós trabalhamos numa clínica psiquiátrica e nós éramos responsáveis por alguns pacientes. Então, eu tinha meus pacientes, o Pedro tinha os dele, e nos finais de semana a gente fazia plantão, né? Pegava o que acontecia. E geralmente tinha bastante intercorrências. Então, era num sábado, eu estava atendendo meus pacientes, e lá é dividido por 3 alas, assim, bem resumidamente. Ala masculina, feminina e dos adolescentes. Eu estava na ala feminina, atendendo ali as meninas, e de repente os enfermeiros da ala masculina me chamaram que um paciente estava tentando cometer suicídio. Ele havia pego o lençol, ele rasgou, ele deu um nó na janela e ele estava tentando se enforcar. Aí eu fui até a ala masculina para conversar com esse senhor e nisso tinha 2 alunas de psicologia me acompanhando. Lá foi nós, né? Isso era bem comum lá também. Então, aquele senhor, sentei com ele, fiz ali uma roda e conversei com ele. Naquele momento eu só queria ouvi-lo, né? Se era certo ou errado, naquele momento não cabia. Eu precisava ouvi-lo, o que estava passando internamente, na mente dele, o que estava acontecendo. E aquele senhor me falou que ele tinha 53 anos, que ele estava há 30 anos nas drogas, ele era usuário de cocaína, ele havia perdido família, havia perdido a esposa, já estava com outro, ele havia perdido a casa, vendeu tudo por drogas. Então ele falou para mim, eu não tenho mais vida, eu não tenho mais o que fazer, eu vou sair daqui e vou para onde? E naquele momento, né, eu quase mergulhei na história daquele paciente, quase me abracei nele, né, porque realmente
a visão dele era uma visão sem saída. Mas falando dos fatores de proteção, né, eu precisava vincular algo naquele paciente que mostrasse para ele que ainda há vida. Ele tem 53 anos, né? Se ele fizesse o tratamento de forma correta, enfim, se ele seguisse, né, os passos necessários para ressignificar a vida dele, ele teria muitos anos de vida ainda. Então, conversando com ele, eu fui fazendo algumas perguntas. Tá, mas eu já entendi que o senhor é dependente, já entendi que o senhor tem problema com cocaína, né? Já entendi suas perdas, mas vamos olhar o outro lado agora. Quero saber um pouquinho da sua família, o senhor tem alguma religião? E foi aí que ele parou, pensou. Dele disse, eu ia na igreja. E eu, como sempre, já disse para meus colegas, sempre defendi a ideia da espiritualidade, acho que é muito importante. E eu pensei, é aí que eu vou pegar esse paciente. Daí eu digo, tá, me fala um pouquinho, como que era? Ele, eu ia na igreja, mas me afastei. Daí eu pensei, se ele vai na igreja, ele conhece as escrituras, né? Daí eu disse para ele, então, né, senhor João, vamos botar assim, me fala um pouquinho da história de Jó, né? O senhor foi na igreja, então o senhor sabe. Daí ele começou a falar a história daquele personagem, né? E de repente ele olhou para mim e falou: mas se Deus restituiu a vida de Jó, ele pode restituir a minha também. E eu disse: sim. Então há chances do Senhor ter uma mudança, né? A gente sabe que o psiquiatra teria que fazer uma intervenção, né? Ali na parte cognitiva, fisiológica, né? Então eu compreendo a importância de todos os âmbitos, né? Mas naquele momento eu pude vincular com aquele paciente dessa forma espiritual, aonde ele viu uma saída e no fim ele estava mais aliviado, conversamos um pouquinho mais e ele pediu para fazermos uma oração que ele precisava ir dormir. Então eu vi que por vezes não existe certo e errado numa intervenção onde uma pessoa quer cometer suicídio. Por vezes, a gente não vai falar nada. E eu até quero que o Pedro me comente se ele presenciou algo, como que ele interviu. E eu acho isso muito interessante, né, Pamela? Porque a gente não, muitas vezes como terapeuta, a gente não imagina o que dá sentido para a vida daquela pessoa, né? E a gente tem uma postura, que é o grande diferencial, que é de não assumir coisas em relação às pessoas, né? A gente tá ali como ouvinte, a gente quer conhecer, quer entender um pouquinho melhor do funcionamento, e aí, inclusive, graças a isso, conseguiu identificar essa forma de vínculo com ele, que, claro, na mesma hora produziu muito sentido ali pro paciente. Eu fico pensando que a ideação suicida, em geral, ela tem uma característica de ser algo agudo, tá? Então, o risco de suicídio, ele fica subindo e descendo, conforme essa ideação fica mais ou menos intensa, tá? Qual é a grande questão aqui? A questão chave. Primeiro, essa pessoa não pode ficar sozinha, de jeito nenhum, tá? Porque isso é um fator de risco para cometer suicídio. E segundo, ela precisa ser ouvida de maneira que tenha algum alívio desse sofrimento, né? E tu bem disse, muitas vezes a gente não vai dizer nada. Exato, muitas vezes a gente vai ouvir e essa pessoa desabafando, ela vai conseguir um alívio mesmo que temporário, né? Então vamos dizer que ganha algum tempo para intervir nesse sentido, né? As nossas evidências mostram que para a depressão o melhor tratamento possível é o medicamentoso juntamente com a psicoterapia. A gente anda de mãozinhas dadas ali com o psiquiatra para ajudar nesse sentido, né? A gente tem, acho que são recursos igualmente importantes e que a gente precisa saber usar. Bom, eu vou me conter um pouquinho de falar. Não, mas tá bom, gente, eu fico feliz com a contribuição, né? E fico muito mesmo grato pela disponibilidade, né, de vocês. A gente tá meio que caminhando para o final e tal, mas eu preciso assim, dentro disso, agora para ti, o Pedro já deu essa mesma impressão, eu vou pedir para ti. A tua impressão, como poder ajudar? Eu acho que talvez essa pergunta vocês dois já responderam agora, né? Mas enfim, eu vou lá até para a gente estar dentro da pauta aqui. Porque às vezes a pessoa assim está num sofrimento interno, como disse o Pedro aqui com muita propriedade, às vezes alto, né? E eu vou tirar, vai ser hoje, vai ser agora, e aquelas vezes em que a pessoa está ali mais baixo, mas a ideação está ali, a ideia está ali, ela continua.
talvez não numa intensidade maior, que a pessoa consegue negociar melhor com ela mesma, né? Vamos dizer assim, consegue negociar com ela de uma melhor maneira possível. Mas eu fico pensando agora, vamos dizer assim, como ajudar, como auxiliar pessoas que estão em sofrimento interno. Porque por vezes, e aí entra aquilo que vocês estavam falando antes, algumas vezes a pessoa ela vai dizer eu quero morrer, que vontade de desaparecer, que não sei o que e tal. E aí, porque o vocabulário nessa hora também vai ajudar muito, a aceitação, o não julgamento ali vai ajudar muito, né? Que é aquilo que eu falei, aproximar-se do ser humano sem julgá-lo, né? Mas dentro disso, o que fazer? Como a família pode agir nesse momento? Porque às vezes, como a gente disse, talvez a pessoa ela tome aquilo por uma bobagem, uma besteira, mas vamos imaginar que agora a gente tem, daqui no futuro, as pessoas que forem assistindo essa live, os cortes que a gente vai fazer aqui, as pessoas ouvirem isso. Eu tenho isso, esse problema. Como eu devo agir? Vamos imaginar como eu devo agir se eu tenho alguém na minha frente tendo esse tipo de crise, vamos dizer. Uhum. Primeiramente, eu diria que a gente tem que se despir de preconceitos, né? Ah, eu sou da igreja, ah, eu tenho dinheiro, ah, eu sou estudante, eu sou advogado. Enfim, a gente precisa se despir desse preconceito, porque a depressão, ou né, a ansiedade, todos nós estamos, né, suscetíveis a ter, por questões fisiológicas, psicológicas, enfim. Então a gente precisa entender que é comum, né, porque hoje em dia os transtornos, por vezes, eles são taxados da loucura, né? Psicólogo é para loucos. E que bom que com o passar do tempo isso está ainda, né? A gente está lutando contra e está tentando ter um espaço aí, né? O Pedro que está no hospital pode falar com mais propriedade do que eu, mas a gente está tentando ter um espaço de fala, né? Quanto psicólogos. Mas o importante é que a pessoa saiba falar, né? Que ela tente falar, que ela peça ajuda. Se, exemplo, se tem um amigo, se tem um familiar próximo, porque falar, como diz Freud, né, em uma de suas falas, a cura vem pelo falar. Então ela precisa pedir ajuda, né? E por vezes não precisa falar tudo que está acontecendo. Tem pacientes que chegam no consultório, eu nem sei o que eu vou falar. Tá tudo bem, vamos lá que eu te ajudo, eu tô aqui, né? Começa devagarinho, mas é importante você pedir ajuda. E hoje nós temos serviços gratuitos. Eu fiz um curso na CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, para os atendimentos gratuitos. Liga no 188, chama no chat do CVV. Então, existem plataformas de auxílio gratuito também de valores sociais, né? Também nós temos auxílio com líderes e pessoas preparadas na igreja, terapeutas que podem estar te auxiliando, né? Não sei se o Pedro quer acrescentar. Eu acho que eu vou falar, Pamela, mais direcionado para a pessoa que identificou isso. A pessoa tá ali, tá conversando com alguém, tá conversando comigo que é próximo, e de repente o amigo fala assim: olha, fulano, confio muito em ti, acredito muito em ti, e eu tô pensando em me matar, tô pensando em cometer suicídio, tá? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a gente tem humildade. Tá? A gente não pode achar que vai resolver tudo, que vai dar conta de tudo, né? Que vai salvar a vida daquela pessoa, porque ninguém aqui é super-herói, né? Super-herói existe só nos quadrinhos, nos desenhos. Então a gente tem que contar com outras pessoas, a gente tem que ativar essa rede de apoio. Conversa com a família, conversa com pai, mãe, irmão, tio, tia, com quem puder conversar. Porque no fundo, aquela pessoa que está em sofrimento, que está pensando em cometer suicídio, ela precisa poder depender dos outros. Ela precisa ter pessoas que cuidem dela nesse momento de tanta fragilidade. E o que eu observo como principal erro nesse sentido, né? Da pessoa que ouviu isso, da pessoa que tá ali recebendo essa confissão, é de se sentir culpada no compartilhamento, né? De sentir um peso por ter recebido essa informação e não saber lidar. Tá? Então é importante deixar claro que quando existe risco para a própria vida, a gente não tem como guardar essa informação e a gente não pode guardar essa informação. Guardar esse tipo de informação
configura omissão de Isso. cuidado. E na maior parte das vezes, na esmagadora maioria das vezes, quando a gente fala para um paciente assim, fulano, você está me dizendo que está com ideação suicida e eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso para te ajudar. Eu preciso falar para tua família para que eles possam te cuidar também. Tá? Quando a gente consegue comunicar essa quebra do sigilo como uma maneira de cuidado com o paciente, pouquíssimo provável que ele negue. Né? É pouquíssimo provável. A maior parte dos pacientes identifica o risco que está oferecendo a si mesmo e aceita ajuda. Né? Então, assim, enquanto terapeuta, a gente tem essa experiência, mas para as pessoas que não são terapeutas, que são amigos, que são mães, que são irmãos, que são tios, tias, sobrinhos, qualquer pessoa recebeu essa informação de que tem ideação suicida, compartilha. Compartilha com a família, compartilha com a rede próxima e informa o amigo, o indivíduo que está com a ideação, que está compartilhando, para que isso não seja mais uma violência que essa está sofrendo nesse sentido. Isso. Muito obrigado mesmo por vocês dois. Pan, tua mensagem sobre o Setembro Amarelo. E aí eu vou agradecer vocês. Se vocês quiserem permanecer comigo, fiquem à vontade, mas eu vou dar depois as considerações finais. Tá? Mas, por favor, Pan. Eu acho bem bacana a gente ter um mês, né, para falar sobre esse assunto, apesar que é um assunto de mera importância, deveríamos ter uma ação para todos os meses, né? Porque mês que vem o suicídio não vai parar. Mas que bom ter momentos de fala, né, momentos em que a gente pode parar e falar sobre esse assunto que ainda tem tanto tabu, né? Ah, se a gente ouve alguém quer se matar, né? Tem pessoas que já viram o rosto, não querem ouvir. Não, é importante parar, ouvir. Às vezes esses pensamentos, essas angústias vêm no decorrer do dia e tá tudo bem, mas a gente tem com quem contar. Não fique com esse peso sozinho. Contem com os profissionais, né? Estamos aqui para auxiliar. Então, eu acredito que essas ações do Setembro Amarelo, a importância das pessoas falarem sobre o que estão sentindo, não engula as suas emoções, né? Tem um filme aí, Divertidamente, rolando, assistam, vale a pena. É desenho, mas aquilo mostra que as emoções estão nos controles, muitas vezes. Então, é importante você falar sobre suicídio, é importante você falar sobre suas emoções. Tá ok, obrigado. Pedro, teu Instagram, rede social, por favor, deixa aí. O pessoal, já estou convidando todo mundo a seguir o Pedro aí nas suas redes sociais. Quiser deixar, é claro, né, Pedro, daqui a pouco, mas como diria outro, a propaganda é a alma do negócio. Então, Eu deixei ali nos comentários para quem quiser me seguir, para quem quiser dar uma olhada, fiquem à vontade. Pedro, as pessoas, vamos dizer, tu está trabalhando apenas no hospital ou tu também presta serviço como a Pamela em consultório ou coisa parecida assim? Ou é apenas... Como eu sou residente, Renato, eu tenho um regime de dedicação exclusiva para o hospital, tá? No entanto, eu sigo sendo um profissional de saúde mental. Em geral, esse tipo de profissional conhece outros profissionais. Então, assim, tá com angústia, tá se sentindo mal, acha que precisa de um atendimento, fica à vontade para me procurar, tá? E eu vou achar uma forma de ajudar, seja fazendo algum atendimento breve, algum manejo breve ali para aliviar essa ansiedade da pessoa, ou encaminhando para algum colega, né? Certamente tem ótimas indicações para fazer, como por exemplo a Pamela. Tá bom. Obrigado, Pedro. Pan, Oi. por favor, teu Instagram, rede de contato, como é que faz? Eu não me preparei que nem o Pedro, né? Mas é Psi Pamela Benites. Aí vocês podem seguir e me chamarem se quiser bater um papo. Estamos aí para auxiliar. Obrigado. Eu vou me despedindo de vocês dois. Vou pedir ao pessoal mais 3 minutinhos, porque eu preciso falar sobre a questão espiritual dessa situação toda. Então, se vocês quiserem sair, fiquem à vontade. Se não, se quiserem permanecer e ouvir o que eu tenho a dizer, mas eu fico grato a vocês. Tá bom? Que Deus abençoe. Agradeço pelo Pessoal, espaço, então, Renato, e pelo Eu vou convite. sair porque eu não entendo esse Instagram aqui.
Tá bom, Tchau, Pedro, Pedro. muito obrigado, Beijo. tá? Ah, Pedro, o café agora, a próxima vez, é por minha conta, tá? Tem que sair esse café, hein? Tá, Pedro? Fica por minha conta agora o próximo café aí, pode ter certeza. Ah, quer dizer, olha bem, eu tô me convidando para ir, Pedro. E que tal? Tá, gente? Então tá, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Pedro, boa noite, tá? Então, pessoal, olha só. Deixa eu falar para vocês rapidamente. Este também é um assunto espiritual. E a Bíblia fala, olha, dizendo que paga um churrasco. Não, não, não. Café é um pouquinho mais barato, né? E dá para tomar puro, que beleza, né? Mas isso também é um assunto espiritual. Espero que você tenha gostado. Lembrando você, é importante demais. A Bíblia diz, Lamentações de Jeremias diz assim: quero me trazer à memória tudo que me pode trazer esperança. Quero me trazer à memória tudo que me pode trazer esperança. A Bíblia fala de homens que pensaram em desistir, tiveram uma tristeza tão profunda que pensaram em desistir. A Bíblia fala de Jonas, que pensou em morrer, que pediu para morrer. Fala sobre Elias, que pediu para morrer. Nós encontramos histórias da Bíblia de homens que tiraram a sua própria vida. Aitofel é um exemplo. Judas, outro exemplo. Saul, outro exemplo. Então a Bíblia não esconde que este é um assunto de suma importância. Por isso, procure ajuda. Entre nos comentários, fale, mande um direct. Nós temos condições de procurar ajudar você. Eu também trabalho nessa área e eu sei como é importante, fundamental, termos entendimento em todos estes sentidos. O sentido físico, o sentido emocional, mas também no sentido espiritual. Você é corpo, alma e espírito. Entenda, Deus te ama, Jesus te ama, mas você também precisa amar a sua vida e procurar ajuda dentro daquilo que você precisa. Eu quero te agradecer pela oportunidade que você nos deu de conversar com você hoje. Quero agradecer realmente de todo o meu coração e quero encerrar este momento orando com você. Pai querido, em nome de Jesus nos colocamos diante da tua presença e entregamos cada pessoa que participou, cada pessoa que participará destes momentos, ouvindo, escutando e entendendo sobre este assunto que é tão importante. Eu quero pedir que o Senhor auxilie o coração daqueles que têm familiares com ideação suicida. Pessoas que estão vivendo dentro deste tormento, meu Deus. Eu peço que o Senhor dê palavras de sabedoria e entendimento. Assim como também eu preciso pedir que o Senhor dê forças àqueles que estão cansados, sobrecarregados. Eu quero orar abençoando a vida de todos e declarando que o Senhor é o autor da vida. O Senhor é aquele que nos criou. O Senhor é a vida. Por isso, que todos possam ter contato contigo, Jesus. É a oração que eu faço. Eu abençoo o Pedro como profissional, abençoo a Pamela como profissional. Muito obrigado pela vida destes. Mas também agradeço por cada pessoa que participou dessa live, que esteve conosco aqui nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, gente. Até a próxima. Continuamos aí com a nossa, durante a semana. Compartilhe os vídeos, compartilhe os posts que são colocados aqui. Siga a página. E você vai estar recebendo conteúdos sobre este tema e nós continuaremos falando sobre isso. Precisa de ajuda? Manda um direct. Nós vamos te ajudar dentro do que nós pudermos. Se não pudermos te ajudar, nós vamos te encaminhar conforme a tua necessidade. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Fica na paz.